Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E hoje o assunto não poderia ser outro a não ser a tentativa de assassinar o candidato Trump, ex-presidente e candidato às próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Há uma espiada no Globo, atentado a Trump eleva a temor de violência política nos Estados Unidos. Está aqui o Estadão, atirador que feriu Trump, usou fuzil e tinha explosivos no carro. Explosivos eram coisas pequenas, rudimentares, nada de explosivo para valer, etc. Ele usou uma arma comprada legalmente por seu pai. Autor do atentado contra Trump agiu só, afirma o FBI. Bom, esse atentado muda muita coisa. Pode mexer até com a política brasileira, segundo alguns comentaristas. Pode favorecer a Bolsonaro, segundo a maioria. Não se sabe ainda, não há uma medida ainda do impacto causado na eleição americana. Mas a suposição é de que esse atentado acaba ajudando o ex-presidente Trump na sua campanha. A campanha, com relação à sua imagem, está eivada de acontecimentos péssimos, como os processos que ele levou, as ameaças à democracia, as relações dele com uma prostituta, etc, etc, etc. E, de repente, vem esse atentado, onde ele sai como uma espécie de mártir, né? Características de herói, saiu com o braço levantado numa posição de... Dizem que ele gritou palavrões, outros dizem que ele gritou lutem, lutem, lutem. Então tem toda uma simbologia nisso que, de alguma maneira, filtra a imagem dele. Boa parte do eleitorado que não escolheu seu candidato, alguns são sempre democratas, outros sempre republicanos. Então, a eleição acaba sendo decidida basicamente por esse centro que não tem nenhum candidato. O atentado certamente vai obter adeptos nesse centro. É um impacto emocional que funciona nas eleições, que funciona, que efetivamente influencia o eleitor. O que aconteceu, aparentemente, é uma falha do Serviço Secreto americano. Não se sabe se a versão de que um policial teria sido avisado que havia um homem armado sobre um telhado e demorou para agir, agiu depois dos tiros. Quer dizer, havia uma série de snipers, de atiradores, de homens do serviço de segurança prontos para agir, vigilantes, e essa vigilância não ocorreu. O presidente foi ferido na orelha direita e o tiro não o atingiu por milímetros. Mais alguns milímetros
a bala teria atingido a cabeça e ele teria fatalmente morrido. Enquanto isso, continuam as pressões para que o presidente Biden abra mão de sua candidatura. As últimas pesquisas, antes do atentado, davam uma pequena margem de vantagem para o ex-presidente Trump. Biden resiste e as pressões são cada vez mais fortes. Já teve um pronunciamento suave de Obama nesse sentido. O Obama ainda é muito ouvido no Partido Democrata e não se sabe ainda qual será uma futura posição de Biden. Por enquanto, ele afirma e reafirma que continuará candidato. Alguns fatos, algumas falhas, alguns lapsos mostram que Biden muito provavelmente não tem condições de realizar um novo mandato de 4 anos frente à Casa Branca. Ser presidente de qualquer país, ainda mais dos Estados Unidos, exige um esforço muito grande sob o aspecto físico e exige uma mente cristalina que possa raciocinar e decidir com precisão, sob pressão dos acontecimentos que envolvem o mundo, né? Ante a possibilidade, o perigo de uma guerra, por exemplo, com a China e com a Rússia, com quem os Estados Unidos mantém relações tensas, com 2 guerras gravíssimas, uma Rússia contra a Ucrânia, a Rússia invadindo a Ucrânia, a outra no Oriente Médio, entre Israel e o Hamas, 2 guerras que podem ganhar uma propagação, com a economia americana melhorando, piorando e merecendo muita atenção. Você não pode ter, frente ao governo, um presidente que deu demonstrações de dificuldades de expressão. Se o erro tivesse sido meu, seu, de qualquer outra pessoa, e lapsos acontecem, isso teria passado em brancas nuvens. Como é com Biden, cujo aspecto físico é extremamente frágil, mas como ele teve lapsos de memória, chamou Zelensky de Trump, teve outros pequenos lapsos, isso vai assustando a população. Mas ele insiste e não está fora do páreo. Não está fora do páreo. Agora, vamos esperar as próximas pesquisas, mas tudo indica, eu estou falando com toda cautela, porque nem sempre as coisas acontecem com essa previsão exata, correta, que é o que se espera, um crescimento da candidatura Trump. Pode ser que esse atentado acabe unindo muito mais os correligionários de Biden em relação a ele, a gente que pensa assim. Então, vamos esperar, nas próximas horas já teremos pesquisas que vão mostrar como é que os ponteiros do final da eleição vão se comportar ante esse terrível atentado. Deve mudar os assuntos da campanha, aqueles assuntos que vinham atingindo o ex-presidente Trump, né? Só processos, só obscenidades, etc., né? Para essa questão
da violência nos Estados Unidos, violência política. Lá também há uma divisão muito forte. Nas últimas semanas, o presidente Biden cresceu os seus ataques contra Trump. As respostas também são pesadíssimas. O ambiente nos Estados Unidos, da campanha eleitoral, é um ambiente muito, muito pesado, que, segundo muitos, incita à violência política. Hoje devem começar as reuniões do Partido Republicano para a consolidação da candidatura do ex-presidente Trump, e ele se mostrou, ele disse que estará presente. Ele disse que estará presente. Então, vamos ter hoje mais um capítulo dessa história, que você vê bem no dia seguinte, vem a convenção do Partido Republicano e ele aparece como um mártir, né? Nesse instante, pelo menos, ele consegue. Ele acaba projetando uma condição de mártir sob o aspecto político. Vamos ver como isso será gerido, como será administrado e como vai reunir o presidente Biden. Biden agiu de acordo com o esperado, né? Ele, claro, condenou o atentado, conversou com Trump e diz que vai tomar, depois do acontecido, uma série de medidas no sentido de reforçar a segurança durante a campanha. E aí nós precisamos ver como isso vai se multiplicar, como as consequências vão se multiplicar pelo mundo. Claro que muita coisa vai mudar. Eu não sei se essa visão, o Estadão e a Folha trazem essa visão de muita gente de que as coisas mudam aqui e facilitam a vida de Bolsonaro. Eu acho que é muito distante e os fatos não se repetem com essa facilidade, mas ninguém sabe o que pode acontecer. Bom, está aí o presidente da Itália. O presidente da Itália, uma coisa que é quase não é noticiada. Na verdade, o presidente italiano, Mattarella, Sergio Mattarella, é uma figura, eu não vou dizer decorativa, mas ele é um representante do Estado italiano. Ele não é o executivo é uma mulher, quer dizer, ele manda pouco, né? Chefe de Estado não é chefe de governo. Vem aí, vai ser recebido pelo presidente Lula com todas as honras de Estado e tal, comemora-se a imigração italiana, etc, etc. Que mais? Essa semana deve continuar correndo essa questão tributária, né, da reforma tributária. Ninguém sabe o que vai acontecer também. Tem muita coisa sendo contestada, muita coisa sendo discutida, muito lobby trabalhando. Por exemplo, eu vejo que os carros elétricos entraram para aquele imposto do pecado. Uai, que pecado representa o carro elétrico? Ninguém vê pecado. Na verdade, é um triunfo do lobby das empresas nacionais de veículos que ainda não atingiram o estágio elétrico, temendo uma avalanche de importação de carros elétricos pelo Brasil. Tem aqui o boletim Poder Drive, faz uma lembrança dos presidentes americanos
que sofreram atentados. Eu diria que tem uma tradição de violência na política americana. Olha, 4 presidentes foram assassinados: Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley e John Kennedy. Fora os outros atentados. Houve atentados. Lembra o presidente Bush? Hã? O Reagan. Reagan sofreu um tiro. Bush não, né? O Reagan sofreu um tiro. Quase morreu. Pegou no pulmão e tal. Ele ficou um tempo... E isso acontece com toda a segurança que existe nos Estados Unidos em relação ao presidente. Eu repito, eu acho que deve se desencadear alguma investigação por parte do Congresso sobre o papel da segurança do presidente ou do candidato. Ex-presidente tem direito, o Trump tem direito como candidato a uma segurança e como ex-presidente da República. Então a gente não sabe como isso vai terminar, mas aparentemente está caracterizada uma falha gravíssima do serviço de segurança. Você vê que quando vem o tiro, os agentes estão longe, eles vão se aproximando. Talvez o presidente não quisesse ter agentes tão próximos a ele, mas eles estavam longe e aí chegaram e cercaram o presidente no sentido de protegê-lo de qualquer outro tiro que pudesse acontecer. Bom, a gente pode voltar a esse noticiário que, claro, é a notícia principal em todo o mundo. Diretriz do novo ensino médio, diz a Folha, pode sair até dezembro. O projeto do novo ensino médio, que aguarda sanção, prevê que o Conselho Nacional de Educação atualize as diretrizes curriculares do país até dezembro, apenas 2 meses antes do início do novo ano letivo de 2025. O prazo apertado preocupa secretários estaduais. E isso pode fazer com que, em alguns estados, em algumas escolas, esse novo ensino comece só ou totalmente ou completamente, só comece em 2026. Lamentável esse atraso num fator tão importante para o Brasil, tão aguardado e que aparentemente tem o apoio de professores e alunos. Olha, Bahia puxa disparada de processos por injúria racial. Você imagina, na Bahia, o número de processos, você quer ver quantos? 4.049. Em 2020 foram registradas 675 ações. E o crescimento agora é de 647%. De 8.913 processos nesses 4 anos, 6.786 continuam pendentes. A gente ouve falar, o noticiário puxa sempre quando há um ato de racismo, injúria racial, etc., mas na hora de a gente ver as condenações, as condenações não refletem as ofensas, as humilhações racistas, etc., etc. Eu acho que ainda há um certo pudor em punir
racismo. Acho que racismo tem que ser punido da maneira mais dura possível, mais dura. Aí essas pessoas vão guardar para si os seus ódios e as suas raivas, se é que elas não conseguirão algum dia superar esse engajamento em algo terrível, em algo nojento, né, que é o racismo. Mas é estranho, né? Bahia puxa disparada de processos por injúria racial. Um estado com um número, provavelmente é o estado com o maior número de negros no país. Tivemos 3 acontecimentos importantes no esporte. A Argentina venceu a Copa das Américas, derrotando a Colômbia ontem no final da prorrogação por 1-0. Tivemos a decisão da Copa da Europa, né, com a Inglaterra vencendo a Espanha vencendo a Inglaterra por 1-0. Imagine, olha que abominação. E eu torci para a Espanha, hein? Não conta para ninguém. Por 1-0. O jovem Alcaraz derrotando Djokovic e se tornando bicampeão de Wimbledon. Esse menino tem 21 anos de idade. 21 anos de idade, bicampeão de Wimbledon. Tem uma morte a registrar de uma figura importante na cultura brasileira. Está aqui. Jornalista, foi um dos fundadores do Pasquim e se dedicou à música popular brasileira. É Sérgio Cabral, pai do ex-governador do Rio de Janeiro. Jornalista, escritor e compositor Sérgio Cabral Santos, pai do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, morreu na manhã de domingo, aos 87 anos. O anúncio da morte foi feito pelo político em seu perfil no Instagram, no qual afirmou que o jornalista morreu no hospital depois de passar 3 meses internado em uma UTI. Uma figura simpática, acessível, que fez amigos a vida toda, conhecedor da música e divulgador da música popular brasileira, escritor, né? Tem livros e um homem que, lamentavelmente, a cultura brasileira perde. Eu não podia deixar, infelizmente, de registrar essa morte de uma pessoa que eu conheci e por quem eu nutria extrema simpatia. Olha aqui, está na primeira página, voltando à questão do Bolsonaro. Aliados de Lula temem que Bolsonaro saia fortalecido. Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva temem que o atentado nos Estados Unidos fortaleça Jair Bolsonaro, vítima de uma facada em 2018. Filhos do ex-presidente já aproveitaram para relembrar o episódio. Não podia ser diferente, sofreu um atentado também. Tem gente que ainda nega, especialmente no PT, que ainda tem dúvidas se realmente foi um atentado ou se foi... Tem gente também que ontem as emissoras de televisão tomavam um cuidado excessivo, talvez com um pouco de envolvimento ideológico, dizendo supostos estampidos. Uma emissora chegou a dizer que não falou no atentado e primeiro disse que Trump caiu do palanque, no suposto atentado do suposto atirador. Esse atirador jovem, 20 anos, não tem
ligações, até agora não se conseguiu ligação nenhuma dele com nenhum movimento, não tinha participação extremista, pelo menos é o que se sabe até agora, era republicano, mas tinha contribuído com $15 para uma organização democrata, enfim, vai se saber devagarzinho durante as investigações. E teve um morto, que era uma pessoa que estava lá com a família, assistindo à manifestação política, assistindo ao discurso de Trump. Ele recebeu o tiro na hora que ele saltou para, com o seu corpo, proteger a sua família. Foi embora, então nós temos 2 mortos. E essa falha do serviço de segurança que deveria ter agido antes do tiro. Bolsonaro evita ato esvaziado e afirma que conservadores são alvo. Apoiadores fazem manifestação na Paulista e exaltam Trump. Ex-presidente brasileiro, espertinho, foi ao evento em Santos. Olha aí, a Prefeitura de São Paulo, de novo, incerteza sobre Datena renova divergências dentro do PSDB. Mesmo após o lançamento da pré-candidatura de José Luiz Datena em São Paulo, as incertezas sobre o rumo do PSDB na eleição municipal, a incerteza levou a novas disputas e divisões entre os tucanos e a respeito do comando da Federação PSDB Cidadania e de uma aliança com Tabata Amaral como plano B. Presidente do PSDB na capital, o senador José Aníbal, pleiteou o presidente nacional da sigla, Marconi Perillo, o controle da Federação PSDB Cidadania na cidade, que hoje está a cargo do prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, que preside a federação também no nível estadual. Quer dizer, ainda tem gente achando que o Datena pode desistir. É o histórico dele. É o histórico, não sei se 3 ou 4 vezes ele desistiu, agora avançou bastante e diz que não vai desistir. Deixa eu ver aqui. Curitiba tem fila em creches na pauta da eleição e judicialização por vagas. Capital tem 9.500 crianças à espera. Pais buscam defensoria na tentativa de conseguir matrícula. É isso, viu? Creche também é educação, viu? É o começo de uma vida de socialização das crianças, permite que os pais trabalhem, etc., etc. É um fato importantíssimo. Realmente é triste que isso aconteça em Curitiba. É triste que isso aconteça no Brasil. Nossa, falta 1 minuto. Passou muito depressa. Bom, Israel teve um bombardeio terrível lá em Gaza, na busca de matar um líder do Hamas. Fala-se em 90 feridos, não dá para confiar nos números que são do próprio Hamas, e a situação lá, a gente imaginava que as negociações de paz teriam sido suspensas, mas não foram suspensas e continuam. Parece que há uma boa vontade, mesmo com esse ataque violentíssimo de Israel e com civis mortos, que vai continuar essa tentativa de estabelecer uma paz, enfim, alguma coisa que possa significar algo em direção à paz, um cessar-fogo, etc., etc. Bom, quem tomou cafezinho conosco? Ângelo Santos,
Clenisson Oliveira, Rose Fecchio, Sônia Cristina, Roberto Rui, Enaldo de Assis, Renato Turo, Otaviana Domingues, Ronaldo Silveira, Vânia Quirino, Márcio Tino, Francisca Lemos, Marlenilde Goldsman, Augusto Fleury, Roger Amaral de Pelotas, Júlio Miguel de Itajaí, Donato Cícero de Curitiba e Altivir Chiarello de Barra Velha, Santa Catarina. Pessoal, muito obrigado por sua presença nesta segunda-feira fria em São Paulo e esperamos você amanhã em todas as nossas plataformas. Bom dia.